Graça e paz a todos, queridos e amados irmãos. Louvado seja o Senhor, porque mais uma vez estamos reunidos. Louvado seja o Senhor pela chuva que cai e, apesar dela, estamos protegidos neste local que o Senhor mesmo preparou para que juntos possamos adorá-lo, louvá-lo e bendizê-lo. Quero agradecer a Deus pela vida de todos aqueles que têm nos visitado, ainda não é membro dessa igreja. Tenho a certeza de que alguém tem orado pela sua vida. Aquele que te convidou para estar aqui certamente tem lembrado de você nas suas orações. Você que tem estado conosco, o desejo do nosso coração é que de fato o Senhor assim fale ao coração de cada um de vocês nesta noite. Nós continuaremos expondo a palavra do Senhor, esta palavra que para essa noite tão propícia também, lá no livro de Efésios, para todos os queridos irmãos que estão aqui, todos os queridos que se fazem presente neste lugar e que também têm nos acompanhado pela internet. Louvado seja Deus pela sua palavra. Eu farei a leitura na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 2, e lerei do versículo 11 até o versículo 22. Efésios 2, de 11 a 22. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com um Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Que este mesmo Espírito, o Espírito Santo do Senhor, que inspirou o apóstolo Paulo, ilumine o seu coração e a sua mente nesse instante para ouvir a voz de Deus nesta noite. Amém. Meus amados irmãos, infelizmente o mundo vive em inimizades. Inimizades que são históricas. Inimizades que alcançam todas as áreas da nossa vida. Seja inimizades entre povos, inimizades espirituais, inimizades raciais, inimizades dentro da política, inimizades dentro do esporte. Há algumas inimizades, como eu disse, que são culturais e históricas. Brasileiros contra argentinos. Corintianos contra palmeirenses. Os santistas vão dizer que é contra o santista, mas normalmente é palmeirense. Inimizade de sogra, com genro, com noras. São inimizades históricas. Inimizades espirituais, que nós estamos vendo ultimamente, da guerra entre Israel e a Palestina. Inimizade que já passa por décadas, séculos, milênios. Inimizade esta que está no âmbito espiritual, de um contexto de fé judaico-cristão com um contexto de fé islâmico.
Inimizades que rachou um país, que criou um muro de Berlim, jogando a Alemanha para o norte e os do sul, dividindo povos. Inimizades que gerou a divisão da Coreia do Norte e a Coreia do Sul, dividindo famílias. O mundo, ele está permeado por inimizades. Mas há uma inimizade que diálogo nenhum pode resolver. É a inimizade do homem contra Deus. O homem separado de Deus. O homem distante de Deus. O ser humano está distante um com o outro, mas infelizmente isto se dá por causa da separação que nós temos diante de Deus. E isso se dá por quê? Por causa do pecado que habita em nós. Todas essas inimizades, divisões, são geradas por causa do pecado que habita em nós, e não temos dúvida alguma que é Ele quem nos divide e quem nos separa. Mas afinal de contas, como resolver então esta inimizade? Como resolver toda esta divisão que vivemos neste mundo? Nós observamos, meus amados irmãos, que o apóstolo Paulo, ele nos apresenta a esta carta uma visão de um povo, uma visão de uma igreja de crentes, onde judeus e gentios são reconciliados, são unidos e reconciliados em Cristo, formando um novo edifício, formando um novo povo, formando um novo templo de morada do Espírito Santo, diz o apóstolo Paulo. Nós devemos lembrar claramente que nesta carta, quando o apóstolo Paulo escreve, ele estava numa condição de inimizade, ele estava preso. Ou seja, o apóstolo Paulo, indo até povos, indo até cidades ou outras nações em que não queria saber dele dividido por causa da sua fé, ele vai se aproximar tentando unir-se a esse povo, e o que eles fazem? Prendem o apóstolo Paulo. A inimizade gera a prisão do apóstolo Paulo. Mas ele escreve a esta igreja falando dessa prisão, abordando o assunto da questão da unidade, de estarmos juntos, unidos como igreja do Senhor Jesus Cristo. E Paulo então, ele vai dar essa ênfase nesta reconciliação de dois povos que eram inimigos, mas que agora faziam parte da igreja. Mas e agora, afinal de contas? Você é judeu, você é gentil, vocês estão dentro de uma igreja, vão continuar brigando? Por causa da origem de vocês? E então esses dois grupos que estavam de fato separados, e nós, quando olhamos para a história, quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós percebemos essa divisão terrível de judeu e gentil. E então, Paulo traz esta mensagem de união em meio a uma hostilidade, união em meio a uma distância, a uma divisão. Como eu disse, Paulo ele estava preso exatamente por esta condição, por esta circunstância, tentando se aproximar de pessoas não ouvindo e não querendo que ele estivesse perto, o coloca em cárcere. Mas o apóstolo Paulo, nesse texto, nos dá a resposta para a solução desta hostilidade e desta divisão. Por isso, meus amados irmãos, nesta noite, eu quero trazer para vocês uma mensagem que fala da paz que une os distantes, da paz que une os separados, os que estão longe. Que paz é essa? Como é que essa paz, ou como é que nós alcançamos esta paz?
E o apóstolo Paulo nos vai dizer, do versículo 11 ao 13, que esta paz que une os que estão distantes precisa primeiro passar pela reconciliação em Cristo Jesus. A partir do versículo 11 vai dizer, portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Jesus Cristo. A paz que une os que estão distantes, ela passará pela reconciliação em Cristo em primeiro lugar. Nenhuma conversa, nenhum diálogo, nenhuma conferência mundial tentando unir as nações alcançará a paz jamais se o sangue de Jesus não estiver presente. Nós muitas vezes oramos e clamamos a Deus para que haja paz neste mundo. E é necessário, quem é que aguenta viver em guerra, em lutas e em embates constantes? Nós sempre desejamos paz. Mas uma coisa que eu quero dizer para vocês nesta noite: nunca haverá paz completa neste mundo. Nunca e absolutamente nunca, enquanto pisarmos as solas dos nossos pés nesta terra, não haverá paz. Diz, inclusive, que uma das circunstâncias do anticristo é tentar unir todas as nações. Diz, inclusive, que uma das questões da volta do Senhor Jesus Cristo, quando o anticristo se levantar, é as nações se aproximarem no interesse de paz. Mas como é que nós vivemos em paz se não tem o sangue de Jesus? Como é que alcançaremos a paz se não somos unidos no sangue de Jesus? Impossível, porque as nossas origens são marcadas por divisões. As crianças nascem com essa divisão no coração. O desejo do nosso coração nos conduz às nossas escolhas, e o desejo dos nossos corações às nossas escolhas é por estar distantes uns dos outros, por querer o nosso bem próprio e não o bem do outro. Isso gera divisão. Mas diz o apóstolo Paulo que em Cristo nós fomos reconciliados com Deus e fomos reconciliados um com o outro. E diz o apóstolo ainda que em Cristo ele quebra um muro, ele quebra uma divisa de separação. E ele quebra essa divisa de separação não é somente entre nós e o homem, mas principalmente entre nós e Deus, que é o que nós chamamos dos nossos relacionamentos, ou do nosso relacionamento vertical, nosso relacionamento com Deus, e do nosso relacionamento horizontal, do nosso relacionamento com os nossos irmãos e com o nosso próximo. Em Cristo Jesus, ele quebra toda esta barreira que nos dividia. Vocês se lembram do episódio quando Cristo Jesus, ele dá o brado de vitória, entregando a sua vida na cruz? O que acontece? Aquilo que dividia, lá no local do templo, o Santo dos Santos, o véu foi rasgado, dando acesso diretamente a qualquer um que se aproximar do Senhor Jesus Cristo, ter contato diretamente com o próprio Deus. Nos une, é Cristo que nos une a Deus. Cristo é a ponte, a cruz de Cristo é aquilo que nos liga ao Senhor, ao nosso Pai. Nós, por nós mesmos, viveríamos em guerra. Não é desse jeito? Lá no seu trabalho você não tem concorrência? Dentro da sua própria casa os filhos não concorrem um com o outro? Dentro do seu próprio quarto um cônjuge não concorre um com o outro?
para dizer da intimidade mais pessoal que tem do ser humano, que é o relacionamento conjugal. Dentro do próprio lar não há essa concorrência entre cônjuges. Muitas vezes entre pais e filhos. Pais acreditando que vão perder o amor da esposa por causa dos filhos, e vice-versa. Filhos acreditando que os pais não amam mais porque eles se dedicam mais um ao outro do que a eles, os filhos. Nos trabalhos, tantos querendo tomar o seu lugar, ou muitas vezes você desejando o lugar de outro, ou fazendo coisas para manter o seu trabalho. Nós vivemos nessa divisão. Nós vivemos nesta inimizade, distantes um do outro, mas nós seremos aproximados somente e somente através do sangue de Cristo. Se o sangue de Jesus não estiver na vida dos palestinos e na vida dos judeus, jamais haverá união ali. Jamais haverá acordo de paz. Não importa quanto de terra um tem ou outro possui, jamais haverá. Creia nisso. É o Evangelho da cruz de Cristo, é o Evangelho de Cristo, que é essa mensagem de reconciliação. E ele vem convidando pessoas de raças diferentes, de lugares diferentes, de fé diferente, para se unir numa única fé, num único propósito. Os judeus, eles eram considerados o povo da promessa, e a gente sabe muito bem disso. Quando nós pegamos o Antigo Testamento, vemos todas as promessas de Deus para o povo judeu. Por isso que Paulo, ele vai dizer aqui, que vós gentios, que são acusados pelos judeus, que são aqueles que receberam a promessa de serem incircuncisos, acusados por aqueles que são circuncidados por mãos humanas. Vocês estavam estranhos, distantes da promessa de Deus, é isso que Paulo está falando, separados da comunidade de Israel, sem esperança neste mundo, idólatras vocês eram e serviam a outros deuses. Vós que estáveis longe, vocês foram aproximados pelo sangue de Jesus. Esse exemplo que Paulo dá aqui sobre a divisão que acontece no mundo, é um exemplo clássico para descrever a divisão espiritual que acontecia nesse tempo, de judeus contra gentios. Vejam que uma das coisas que em muitas situações aconteceram no início da igreja, onde haviam judeus convertidos e gentios dentro da mesma igreja, era exatamente este embate. Judeus querendo colocar práticas religiosas que eles tinham sobre a vida dos gentios. Que não havia mais necessidade, porque Cristo já havia os unido através do seu sangue. Judeus que queriam impor a sua lei sobre os gentios. E havia grandes dificuldades e grandes divisões dentro da igreja primitiva por causa disso. Lembrando que eu vou dizer uma coisa para você. Se não fosse o sangue de Jesus, você que era gentil, porque você não faz parte, eu não conheço todos vocês aqui, mas eu acho que ninguém aqui é judeu. Mas mesmo que seja, você não faz parte daquele povo que foi chamado lá atrás. Nós que não fazemos parte deste povo, todos ali eram considerados de gentil. E estes gentios naquele período, eles tinham uma prática religiosa que contrariava, sem dúvida, totalmente os princípios de Deus. Sacrificava a deuses diversos. Tinham como templos e postes ídolos os mais variados possíveis. Não conheciam o Deus de Israel. Mas em Jesus Cristo, ele não veio salvar somente judeus, e nós já vemos isso. Ele veio chamar e salvar gentios, povos de toda língua, de toda nação, de toda região
deste mundo. Mas Ele vem nos salvar para que nós possamos ser, primeiro, reconciliados com o próprio Pai. Segundo, reconciliados com o nosso próximo. E toda aquela divisão e toda aquela briga que tínhamos ser cessada, ou no mínimo amenizada, enquanto aqui vivermos. E isso vem através da sua palavra. E é exatamente isso que Paulo continua dizendo numa segunda verdade que eu quero trazer para os queridos irmãos. Primeira verdade, se você de fato quer ter a paz que une a outro que está distante de você, e seja por qualquer circunstância, e quando eu digo distante, não estou dizendo exclusivamente uma distância geográfica, mas distância da mais diversas possíveis. Você primeiro precisa ser reconciliado com Cristo. Se você não for reconciliado com Cristo, se o outro não for reconciliado com Cristo, vocês não terão paz um com o outro. Você pode até desejar paz por ser reconciliado, o outro não sendo, ele não desejará ter paz com você. Por isso, toda união, de fato e de verdade, real, que junta e aproxima as pessoas, ela só acontecerá através do sangue de Jesus Cristo. E uma segunda verdade, e que essa paz que une os que estão distantes, ela só se dará se de fato for baseada no fundamento dos profetas e dos apóstolos. Do versículo 14 até o versículo 20 diz assim: porque Ele, Jesus Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos, ou seja, de judeu e de gentil, fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne, no seu corpo, a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo, de Cristo, com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, Jesus evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros, peregrinos, mas concidadãos dos santos, da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. O que Paulo está dizendo aqui é: nós precisamos ter um referencial de unidade. Nós precisamos ter um padrão para nos unir. E esse padrão é o fundamento dos profetas e dos apóstolos. Mas afinal de contas, que fundamento é este? Então agora, eu tenho que, para me unir, colocar Pedro como pedra fundamental da igreja? Como alguns dizem que ele é o primeiro papa e a pedra da igreja? Eu tenho que colocar Paulo como sendo a pedra angular da igreja? Ou Apolo, como estava acontecendo lá em Corinto? Que alguns diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, de Pedro, e eu sou de Apolo. É isso que Paulo está dizendo? De jeito algum. O que Paulo está dizendo é que o fundamento dos profetas, tudo que os profetas revelaram no Antigo Testamento, havia alguém que apontava. Era para alguém que apontava toda a revelação do Antigo Testamento. E os profetas, o que os profetas ensinavam? Como Atos, no capítulo 2, versículo 42 diz, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Que doutrina era essa? A doutrina que o próprio Cristo diz: olha, o que vocês viram, o que vocês ouviram. Era o que eles pregavam, viram de Cristo, ouviram do próprio Cristo, era o que eles estavam pregando. Não era nenhuma novidade dele. Não era nenhuma extraordinária novidade de Pedro,
quando ele prega lá em Pentecostes, ele prega exatamente a mensagem da cruz, da salvação em Cristo. Por isso, se nós queremos, de fato, aproximarmos dos que estão distantes pela inimizade do pecado, nós precisamos ter um referencial, não dois. Um referencial, não um e meio, um referencial. E esse referencial é o fundamento dos profetas e dos apóstolos. E diz o apóstolo Paulo, que fundamento era este? E ele diz que é uma pedra angular. A pedra angular, ela era colocada num edifício como sendo aquela pedra que, se ela fosse tirada dali, todo o edifício desmoronava. Era a pedra de sustentação. É como se nós hoje falássemos do baldrame da construção, do fundamento também, do alicerce da construção. Se você constrói uma casa sem alicerce, com certeza aquela casa irá rachar, dependendo do solo, ela irá cair. Conforme as circunstâncias dos ventos que temos provados e chuvas nesses últimos dias, também poderá ser destruída. Então ele está dizendo, o referencial, o fundamento que vocês têm que seguir, que eram dos profetas e eram dos apóstolos, é uma pedra angular. E diz o apóstolo Paulo que essa pedra era Cristo. É neste fundamento. É este fundamento que nos une. É este fundamento que nos aproxima. É este Cristo que o próprio Paulo vai dizer que Ele é a nossa paz. Ele é a paz. Se nós queremos ter paz uns com os outros, ter paz com Deus, nós precisamos ter Cristo em nosso coração. Sem isso, jamais haverá paz com Deus. Mesmo que você diga que crê em Deus, se você não tiver Cristo em seu coração, você está vivendo numa inimizade com Deus. É isso que a própria Bíblia nos diz. Deus, Ele nos chama e nos escolhe ainda quando éramos inimigos de Deus. Quando fazíamos tudo que não agradava a Deus. Por isso que Paulo, ele fala dessa tão grande e valorosa importância do fundamento, da pedra angular, que é crucial para a estabilidade deste edifício, desta casa, deste templo. Cristo, de fato, é essencial para a solidez do seu edifício, do seu templo e da sua casa. Fundamento dos profetas e dos apóstolos. E é interessante que Paulo, inclusive, vai dizer: e sabe como vocês discernirão este fundamento? Ele diz: somente através do Santo Espírito de Deus. É exatamente isso que ele coloca. Nós temos acesso ao Pai em um Espírito. Sem esse Espírito, nós não discerniremos quem é essa pedra angular. Jamais. Meus amados irmãos, nós precisamos ser sustentados por esta pedra. Nós devemos sempre avaliar nossa vida se ela está firmada no Senhor Jesus. Mas há uma terceira coisa aqui que eu quero trazer, que o apóstolo Paulo também nos mostra claramente, que se de fato nós queremos ter a paz que une os que estão distantes, aqueles que nós desejamos tanto muitas vezes estar próximo, estar íntimo, nós precisamos entender que primeiro nós precisamos ser reconciliados com Cristo. Essa reconciliação, ela precisa estar firmada no fundamento que é o próprio Cristo. E que é a palavra de Cristo quem de fato, através do Espírito Santo, nos dá o discernimento desta verdade. Mas há uma terceira verdade, que a ação de Deus em nos aproximar, em nos unir, é exatamente porque Ele está construindo o edifício. Ele está edificando a sua igreja. Ele está edificando o seu templo, não mais aquele que os judeus querem construir lá no Monte Moriá.
Não mais como um pastor do nosso país construiu aqui em São Paulo. Um templo que é edificado com pedras vivas. Pedras vivas que são colocadas sobre esta pedra angular. Ou seja, a paz que une o que estão distantes tem como propósito a construção do templo espiritual do Senhor, do edifício espiritual de Cristo. Veja o versículo 21 e 22 que diz: no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados. Para quê? Para a habitação de Deus no Espírito. Paulo ele vai usar essa metáfora do templo, do edifício, da habitação, para descrever a igreja, para descrever a comunidade dos crentes, para descrever o povo de Deus, que agora já não é mais feito só com judeus, é com palestinos também, com alemães, com brasileiros, com argentinos, com flamenguistas, vascaínos, corintianos, palmeirenses. Esse edifício que todos estão ali, que todos fazem parte, que todos estão unidos. E tudo isso está sendo edificado, como o apóstolo Paulo nos diz, para ser santuário que é dedicado ao Senhor. Para adorar ao Senhor. Somos pedras vivas nas mãos do Senhor. E Ele vai nos colocando em cada lugar devido para que esta construção cresça. E um dia essa construção terminará. Um dia haverá a conclusão desta edificação. E essa edificação, por mais às vezes que nós imaginamos que ela está sendo abalada e destruída, creia que absolutamente, Cristo sendo a pedra angular, nós como pedras vivas sendo colocadas ali, as portas do inferno não prevalecerão. Nenhum trator passará por cima deste edifício. Ninguém prevalecerá contra a igreja, o santuário de Cristo que está sendo edificado sobre ele. Ninguém. Por mais ardiloso e poderoso que possa ser o inimigo das nossas almas, os inimigos que estão ao nosso derredor, Cristo sendo a pedra angular, você pode ter certeza que o santuário continuará de pé. Nós somos pedras vivas e santuários do Espírito Santo. Juntos nós formamos o santuário de Deus. E Deus está presente neste santuário. Deus está presente na sua vida. É esta comunidade, é este edifício, é esta igreja que Paulo claramente deixa aqui, de que nós estamos sendo edificados. E louvado seja o Senhor, porque este edifício é sólido, está sendo edificado sobre a rocha e não sobre a areia. Nós, como pedras vivas, não devemos nos desanimar. E eu vou dizer a vocês claramente, sendo vocês santuários do Espírito Santo, pedras vivas, procurem viver em paz, se possível, com todos os homens, até com aqueles que são nossos inimigos. Até com aqueles que são os nossos inimigos. Imagine com o seu irmão que senta do seu lado. Que fazemos parte do mesmo edifício, do mesmo templo, do mesmo santuário de Deus. Como viver inimizades assim? Não pode, jamais, se somos morada do Espírito Santo, como a palavra do Senhor vai nos descrever. Se temos o Espírito Santo no nosso coração, uma verdade é clara, estou unido ao Senhor, nosso Deus. Mas também eu preciso estar unido ao meu irmão e a todos aqueles
que estão próximos. Porque diz o apóstolo Paulo, ele veio para os que estão longe e para os que estão próximos. Ele veio para unir todo mundo. E esta união deve ser representada na figura do santuário de Deus que está nesta terra, que é a igreja. É a igreja que deve demonstrar a paz de Cristo, que, como lemos na nossa liturgia, excede todo o entendimento. A paz de Cristo seja o árbitro, aquilo que julga as suas decisões, não o seu próprio coração. Sabe por quê? Porque, infelizmente, tem muitas pessoas que são cheias de verdades. E elas querem impor as suas verdades a qualquer custo, mesmo gerando divisões. Meus amados irmãos, não é isso que o Senhor Jesus nos ensina. O Senhor Jesus nos ensina que mesmo que nós estejamos cheios de verdade, o que deve conduzir as nossas decisões é a paz de Cristo, que é o árbitro do nosso coração e que o mundo não consegue explicar, excede o entendimento do mundo, mas não excede o nosso entendimento, porque é o próprio Espírito Santo que nos dá esse entendimento de assim nós vivermos. Talvez no seu coração hoje você esteja vivendo uma angústia por uma divisão que você está vivendo. Por uma dificuldade que você vive dentro da sua própria casa, inclusive. Por um problema que separou você de outra pessoa. Por um pecado que tem te separado de Deus. Essa é a oportunidade que Deus fala ao seu coração, que você tem de se unir a Ele. Se você está distante, abra o seu coração para ser restaurado com o Senhor. Porque não há mais barreiras que nos impedem de nos aproximar de Cristo. Não há mais barreiras que nos impedem de ter um relacionamento real e verdadeiro com o Pai. Mas talvez a sua distância não seja com Deus. Talvez a sua distância seja com o próximo, seja com outra pessoa, seja às vezes inclusive com alguém que você ama demais. Um ente querido, um parente, um irmão, um pai, um filho. Entenda que esta barreira também foi quebrada. E Deus nos alcança com a sua paz de forma tão extraordinária. O sangue de Jesus nos habilita de forma tão extraordinária que você tem a condição de chegar até essa pessoa. Não espere ela chegar até você, mas de você chegar até aquela pessoa e poder compartilhar com ela essa paz que você foi alcançado, que uniu você a Deus e que também leva você a ser unido com ela. Meus amados e queridos, o mundo gera em nosso coração divisões. Isto é um fato. O pecado em nosso coração propõe divisões na nossa vida. Muitos brigam e tiram a vida um do outro por causa do seu time de futebol. Alguns brigam e tiram a vida um do outro por causa de política. Alguns brigam, tiram a vida de milhares por causa de terras, de uma fé dizendo que os leva a fazer isso. Muitos são distanciados por causa de raças e são apartados, como aconteceu na África do Sul. Brancos de um lado, negros do outro. Mas uma coisa é certa, é em Cristo Jesus, através do sangue dele que nós somos reconciliados, tendo ele como o referencial e o padrão deste edifício, a pedra angular, todos nós estaremos dentro da igreja, como nós temos dentro da nossa, uns torcendo para Corinthians, miserável homem que sou,
outros torcendo para o Palmeiras e outros tantos para tantos outros times. Mas nós somos unidos mais. Aqui está um baiano falando para paulistas, mineiros, nordestinos de tantos lugares, sulistas. Aqui está alguém falando para vocês que tinha outrora outra fé, para alguém que já nasceu dentro da igreja. Nesse edifício, nesse templo espiritual, nessa habitação, não há divisão. Podemos discordar até em coisas corriqueiras deste mundo, mas jamais discordaremos daquilo que nos une. Jamais a inimizade estará presente nas nossas vidas e no nosso coração. Isso não pode acontecer jamais. 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 Quero convidar vocês a se colocar em pé, para que nós possamos louvar esse Deus tão gracioso, louvar esse Deus que lembrou de nós e nos amando de tal forma, enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar.